Bom, então, a gente, nesse dimensionamento, a gente vai assumir, especialmente o dimensionamento de um gradeamento e de uma desarenação mais típica nas estações de tratamento aqui do nosso estado e do Brasil como um todo, né, que é gradeamento manual e a remoção de areia a partir de uma caixa de areia retangular prismática, com a retirada também de maneira manual, né? E para esse dimensionamento, a gente vai usar várias premissas da NBR 2209 de 2011, tá? Então, nessa NBR, estipulada ali uma obstrução máxima de 50% desse gradeamento. Essa velocidade no canal ali de montante, a gente vai assumir, né, uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Na caixa de areia, a gente vai assumir uma velocidade de 0,3 metros por segundo, né? E a perda de carga que a gente vai calcular, a NBR traz perdas de cargas mínimas a serem contabilizadas, caso a limpeza seja manual ou mecanizada, tá? Também a gente vai ver esses detalhes. A equação que a gente utiliza para calcular essa perda de carga HF é essa aqui, 1,43 V2 menos V0 ao quadrado, isso tudo dividido por 2G, em que esse V é a velocidade na passagem ali entre as barras e o V0 é a velocidade no canal a montante, imediatamente ali, né, antes dessas barras, né, desse estrangulamento que vai acontecer, né, para essa vazão passar pela área útil ali do sistema de gradeamento. Então, a NBR, ela diz que para grades de limpeza manual, deve-se assumir uma perda de carga mínima de 0,15 e para grades de limpeza mecanizada, uma perda de carga de 0,10. A área total, ela vai ser o produto da área útil, né, que é a área ali livre para a passagem do líquido, multiplicado pela quociente entre o A mais E dividido por A. Esse A é a abertura, ali, se é um gradeamento grosseiro, médio, fino, ultrafino. O E é o espaçamento da barra. Então, quanto mais área livre, vamos chamar assim, né, eu tenho, maior esse A em relação ao E, mais a área total, né, vai se aproximar ali da área útil. Então, dessa forma que a gente vai obter a minha área total, tá? No caso da areia, né, a gente, como eu falei, trabalha com diâmetros de partículas da ordem de 0,3 milímetros. A gente utiliza a lei de Stokes, considerando uma massa específica de 2.650 quilos por metro cúbico e uma velocidade de sedimentação da ordem de 2 centímetros por segundo. Mas, como eu falei, outros critérios são levados em consideração, né, nesse, nesse cálculo aí, né, exatamente para contabilizar também aspectos de turbulência, ou seja, a gente trabalha com o número de Reynolds abaixo de 1, né, um sistema com baixa turbulência, e também trabalhamos com outros aspectos relativos ao coeficiente de arraste ali das partículas depositadas na caixa de areia. Isso aqui é a quantidade de material retido, né, de cerca de 30 a 40 litros por cada 1.000 metros cúbicos de esgoto que passa ali na caixa de areia. A velocidade na caixa de areia é de 0,3, como a gente já falou, e para a gente estimar esse comprimento da caixa de areia, a gente, na realidade, faz um estudo, né, levando-se em consideração
esses dois componentes, essa velocidade horizontal e essa velocidade vertical, velocidade de sedimentação. Se a gente levar em consideração essa velocidade horizontal, que é esse 0,3 metros por segundo, o L aqui, né, vai ser o quê? Vai ser o produto da velocidade horizontal pelo tempo, né? Velocidade, né, o espaço sobre o tempo, o espaço é o L e o tempo está aqui. Portanto, a velocidade, né, pode ser expressa, né, desta forma aqui, VH vezes T, que vai ser o L, e esse mesmo H aqui, ó, vai ser a velocidade de sedimentação por esse mesmo tempo, T. Portanto, eu posso representar essa minha velocidade, consequentemente, o meu L, né, em função da minha velocidade de sedimentação e dessa velocidade H, né, estabelecida, tá? Como é que eu calculo a velocidade de sedimentação? A partir desta equação aqui, que é a equação de Stokes, que é G que multiplica o ρ da partícula menos o ρ do líquido, o diâmetro da partícula elevado ao quadrado dividido por 18, que multiplica a viscosidade dinâmica da água, né? Que a gente está contabilizando ali o esgoto como 99,9% de água, portanto, as mesmas propriedades. Então, se a gente calcular para uma partícula de diâmetro de cerca de 0,3 milímetros, vocês vão ver que essa velocidade, ela não se aproxima desse valor que nós comentamos, né, de cerca de 2 centímetros por segundo. Mas se a gente levar em consideração a outra equação, né, para cálculo do número de Reynolds, e para o cálculo do coeficiente de arraste, que é função desse número de Reynolds, a gente consegue fazer um processo interativo de maneira, né, quando for para satisfazer todos esses critérios, essa velocidade de sedimentação a ser contabilizada será igual a 2 centímetros por segundo. Então, se a gente levar em consideração esses aspectos, né, dessa velocidade de sedimentação de 2 centímetros por segundo, ou 0,02 metros por segundo, essa velocidade horizontal de 0,3 metros por segundo, eu consigo calcular aqui o meu L, em função de H, né? Então, o L vai ser igual a 15 vezes H, certo? Esse H aqui que eu mencionei para vocês. Esse H. Agora, por questões, né, de ordem prática, né, levando-se em consideração o coeficiente de segurança, levando-se em consideração velocidades, muitas vezes para além desse 0,3 que a gente contabiliza, o próprio arraste das partículas, a desuniformidade das partículas, a gente expressa o L como 22,5 a 25 vezes o H. E esse H aqui é exatamente, como a gente vai ver, a diferença entre o Hzão médio e o Z, né, que é o rebaixo da calha Paschal em relação à caixa de areia. Então, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Então, outras equações que a gente vai utilizar são essas aqui. Do B, que é a largura da caixa de areia, é a vazão máxima horária dividido pelo H vezes essa velocidade horizontal. E a taxa de escoamento superficial, que vai ser igual a esse quociente entre a vazão máxima horária e a área superficial aqui da caixa de areia. Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais, né? Como é que esses valores aqui são obtidos, tá? Por exemplo, aqui o B, ó. O que é que acontece? A equação da continuidade, a gente pode utilizar, gente, ó. Q é igual a V vezes A. Quem é que é A? Por sua vez.
vai ser o B multiplicado pelo H, né? A largura multiplicado por essa altura aqui da lâmina de esgoto. Então, eu posso jogar esse B para lá, né? E aí, o que é que vai acontecer, né? O B, então, Q vai ser igual a V vezes B vezes H, logo B vai ser o Q dividido por H vezes V horizontal, né? Então, H, o Q máximo horário dividido por H vezes a velocidade, tá? Então, veja que é como se fosse aqui na caixa de areia, tá aqui a grade, ó. Tem essa perda de carga, HF aqui, ó, que a gente viu. Aí aqui eu vou ter a caixa de areia, ó. E aqui vai ser esse H, ó. Esse H, tá? Que vai ser o H médio, como a gente vai ver. Então, esse no caso, né, do valor de L, né? Para cá já é o H máximo, né? Por quê? Porque é a pior situação, tá? Então, se é Q máximo horário, aqui o H vai ser o Hzão máximo. Para o cálculo desse L aqui, vai ser o H médio, tá? A gente vai mostrar mais para frente. E qual vai ser a taxa de escoamento superficial? Já é o contrário. Imagina que está aqui o canal em planta, está aqui a grade, ó. Então, está aqui. Aí tem aqui a caixa de areia, ó. Está aqui. Está aqui ela. A caixa de areia é isso aqui, ó, por exemplo. Tem um L, ó. E esse B está aqui, L, ó. Então, a taxa de escoamento é essa área superficial aqui, ó, da caixa de areia, que é o produto de quê? De B vezes L. Está aqui ele, ó. Então, a taxa de escoamento é uma relação entre vazão e a área. A área vai ser o B, que a gente calculou, e o L, que é o comprimento da caixa de areia. Que a gente calcula como? Multiplicando 25 vezes o H médio, né? Que a gente vai mostrar já já o que seria esse H, tá? Bom, e aí, todos esses cálculos, eles partem do princípio de determinarmos algumas vazões aqui. Vazão média, máxima diária, máxima horária e mínima horária. E isso, a partir desses valores, que a gente vai calcular o rebaixo da garganta, lá da calha baixa, e a partir desses valores de vazão e tal, é que a gente vai determinar uma garganta de calha baixa, que vamos ver alguns valores a serem utilizados nas equações para o cálculo do H. Então, o que é que eu estou falando em relação a isso? Vamos imaginar que o valor de Q mínimo e o valor de Q máximo estejam dentro dessa faixa aqui, ó. Qual vai ser o valor de lambda que eu vou usar? 0,176. Qual vai ser o valor de N? 1,547. Onde é que eu vou usar esses valores? Nessa equação aqui, ó. Então, o H, que é essa lâmina, né, ali, total, vai ser igual a vazão dividido por lambda elevado a 1 sobre N. Essa equação vem dessa equação empírica aqui, que a vazão é função de um lambda que multiplica uma altura, HP elevado a N. Esses valores aqui são intrínsecos da própria calha, da hidráulica da calha, tá? Logo, eu posso expressar HP em função, né? Q dividido por lambda, 1 sobre N. Então, nesse caso aqui, se eu pegar essa calha com esses valores, como é que eu calcularia os diferentes Hs? Pegaria a vazão máxima
horária, diária, média, mínima, dividiria pelo lambda, elevaria isso a 1 dividido por N. Então, se eu estou trabalhando a vazão máxima horária, o H aqui será a máxima horária. Se é vazão média aqui, o H médio. Se é vazão mínima horária, o H mínimo horário. E assim sucessivamente. De posse desse, tá aqui ele. De posse dos valores de vazão e de H, a gente calcula esse rebaixo Z, que é da calha Paschal em relação ali à caixa de areia, que é esse valor aqui, ó. Então, só para vocês entenderem. Tubulação ali, por exemplo, está chegando no tratamento preliminar, tem uma lâmina de esgoto aqui na grade, ó. Essa diferença aqui é a perda de carga HF. O H que a gente está calculando é esse valor aqui, ó, que vai depender se é máximo horário, mínimo horário, média, etc. E o Z é esse aqui, ó, que é o rebaixo da calha Paschal em relação aqui à caixa de areia. Esse Z, como é que a gente calcula? Por essa equação aqui. Vem dessa equação aqui, ó. A vazão mínima está para a vazão máxima, assim como os valores de H são equivalentes, né? Ou seja, assim como esse Hzinho aqui, máximo está para o Hzinho mínimo. Então, são função da vazão, né? O H. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai obter, né, expressar em termos de Z, a gente vai obter essa equação aqui. Q máximo horário de final de plano, H mínimo, também aqui, né, de final de plano, Q mínimo horário, né, de final de plano, H máximo, aqui horário de final de plano, e aqui Q máximo horário, né, menos Q mínimo horário, tudo de final de plano, tá? Aqui tem um I, mas aqui é F, tá? Tudo de final de plano. O Hzinho, que é essa distância aqui, ó, né, daqui para cá, em relação à soleira aqui da caixa de areia, é essa diferença, ó, do Hzão que eu calculei em relação ao Z. Esse menos o Z vai dar o Hzinho. Tá? Então, se eu quero o Hzinho de máximo de final de plano, né? Hzinho máximo horário, vai ser o Hzão máximo horário menos Z. H médio, Hzinho médio, vai ser o Hzão médio menos Z. Hzinho mínimo horário, vai ser o Hzão mínimo horário menos Z. Tá? Então, a gente obtém esses vários valores. E depois disso, a gente vai calcular uma série de coisas. A altura, a área útil, que vai ser o quê? Ó? A equação da continuidade. Ó. Q vai ser V vezes A. Qual vai ser o V? A velocidade ali de passagem, né? Multiplicado pela área útil. E aí, ó, conceito de eficiência que a gente já falou. Esse aqui a gente já viu que são os espaçamentos, né, das barras, aqui as dimensões das barras em polegadas e as dimensões em milímetros. E aqui as outras coisas que eu já apresentei, ó, a equação para cálculo da área total, né, que vai ser a área útil dividido pela eficiência da grade, o BG, que vai ser a área total dividida pelo Hzinho máximo, horário, o LG, que vai ser obtido por essa equação. Então, só para vocês entenderem, né? O BG é esse aqui. Imagina que está aqui o canal de acesso à grade, está aqui a grade e se implanta. O BG é esse aqui, ó, gente, ó, BG. Essa largura do canal aqui de acesso à grade. E qual vai ser o LG? É esse aqui, ó. É esse espaço aqui, ó. Daqui para cá. LG.
Está aqui a chegada do tubo. O tubo está chegando aqui. Esse aqui é o LG, esse aqui é o BG. Então, ó, como é que a gente calcula? O BG é tranquilo, né? Por quê? Porque uma área aqui total, ó, se eu tenho essa altura, então eu tenho o B. Não é isso? É como se fosse assim, ó. Tá aqui em planta, ó. Ou aqui uma vista. Tá aqui a barra. Eu tenho essa área aqui, que vai ser a área total, ó. Essa área transversal. Essa aqui é o meu H, ó. Hzinho. Logo, esse aqui vai ser o meu BG. Como é que eu calculo o LG? Da seguinte forma. Tá aqui, tá aqui a barra, né? Aqui é. Então, é a seguinte coisa. Aqui é o LG. Ó. Como é que eu calculo isso? É o seguinte, ó. O tempo de detenção hidráulica é uma relação entre volume e vazão. Qual vai ser esse volume? Tá aqui ele, ó. O volume tá aqui ele. Então, o volume vai ser o LG multiplicado pela área. Essa área que eu estou chamando de área total. Essa aquela mesma que eu mostrei anteriormente, vezes a área total. Né? Não, uma área vezes uma altura, nesse caso aqui é o LG. Então, como é que eu posso expressar o LG? Por aqui, ó. LG vai ser vazão máxima horária de final de plano, vezes um tempo de detenção hidráulica que eu estou assumindo de 3 segundos, ó, dividido pelo AT, ó, pela área total. Calculo o LG. Ó. Isso aqui eu já mostrei, mas agora eu vou explicar para vocês como é que a gente calcula a perda de carga. Veja, então V é a velocidade de passagem. Está aqui ela, desculpa, está aqui o V e aqui está o V0. Então, o V tem que ser maior do que o V0, né? Porque eu vou diminuir a área, logo, pela equação da continuidade, a velocidade vai aumentar. Então, nessa situação em que eu vou ter uma obstrução, em outras palavras, uma diminuição da área útil de no máximo a metade, a minha velocidade vai dobrar. Então, nessa situação, se eu estou contabilizando esse V0 aqui como 0,6, nessa situação, meu V vai ser igual a 1,2. Duas vezes o meu V0. Então, nessa situação, eu aplico aqui nessa coisa, né? Ou seja, vai ficar 1,2, 1,43, 1,2 ao quadrado, menos 0,6 ao quadrado, isso dividido por 2 vezes 9,81, né? O G é a aceleração da gravidade. E aí, se esse valor calculado for abaixo de 0,15, a gente adota 0,15. Se não, a gente adota esse valor calculado. Então, depois disso, a gente vai determinar qual é essa altura HV. Ó. Como é que a gente calcula o HV? Da seguinte forma. Esse Hzinho máximo eu já sei calcular, né? Isso aqui eu calculei agora com aquela equação. O diâmetro da tubulação, por quê? Porque estou imaginando, está aqui o canal, ó. Aí eu estou imaginando a seguinte coisa. Está aqui a minha tubulação chegando. Aí aqui vai ter a lâmina, né, do esgoto. Então, eu vou ter que ter uma folgazinha aqui, ó. Que é exatamente esse 0,10 aqui que eu estou dando de folga. Certo? Estou dando a tubulação e mais esse 0,10 de folga. Está aqui ela, a tubulação está chegando, mais o 0,10 de folga.
Então, esse HV, que está aqui ele, como é que eu calculo o meu X, que é esse comprimento aqui da minha barra, esse seno aqui, né? Seno vai ser o HV sobre o X, né? Então, seno de θ vai ser HV dividido por X. Logo, qual vai ser o meu X? Vai ser o HV dividido pelo seno de θ. E esse ângulo, por sua vez, eu vou definir, que a gente viu que grade de limpeza manual fica entre 45 e 60 graus. Aí eu calculo qual vai ser o meu X, comprimento da barra. Como é que eu sei o número de barras dividido o meu BG por essa soma aqui do A da abertura mais, né, a espessura da barra. Então, com isso, eu calculo o número de barras que eu vou ter aqui no meu canal, né? Tem aqui um espaçamento, uma espessura de barra, um espaçamento, uma espessura de barra. E assim vai ocupando todo o meu BG aqui do canal. E aí, com isso, eu vou saber, por fim, né, o meu EL. Qual é a largura, a largura da primeira barra e da última barra em relação à parede, que eu vou dividir essa distância para quê? Para que entre a barra e a parede não fique uma espessura, uma abertura maior do que a abertura que eu estou contabilizando para o meu gradeamento. Então, eu vou calcular por essa equação aqui. Qual será esse valor do espaçamento entre a parede e a primeira barra e entre a última barra e a parede, né? Aqui, ó. Esse pedacinho aqui e esse outro pedacinho aqui. Vai ser o quê? Vai ser N vezes a largura da barra, né? O E, mais N menos 1 que multiplica a abertura, que é o A. Então, se a gente, só para vocês entenderem, imagina que eu tivesse 3 barrinhas, ó. Tá aqui o meu BG, aí eu vou ter uma barra aqui, tem o espaçamento E, vamos duas aqui, que é mais fácil. Aqui, um espaçamento E aqui. E aqui eu vou ter um A, ó. Então, observe que daqui para cá e daqui para cá é o que eu estou contabilizando aqui, que eu estou chamando de EL. Depois eu vou pegar esse valor e vou dividir por 2. Então, observem que o número de barras vezes o L é maior, né, esse valor, do que o N menos 1, né, o número de barras menos 1, que multiplica A, né? Ou seja, para cada 2 barras eu tenho uma abertura. Por isso que aqui é N vezes E, que está aqui, e aqui é N menos 1 vezes A, está aqui. Então, eu vou calcular esse valor aqui de EL, ó, que é o quê? É o total, ó, BG, que está aqui ele, ó, BG, menos N, número de barras, vezes E, ó, menos N menos 1 vezes A. E aí, o que eu obtiver, eu vou dividir, que é para exatamente dividir nesse pedacinho aqui e nesse outro pedacinho aqui, ó. Que tem que ser menor do que o A, porque senão os sólidos grosseiros iam passar por aqui, né? Aí não ia ter a eficiência, né, assim, desejada aí, ou o nível de retenção de sólidos desejado.